Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Mas antes de entrar no texto, eu queria fazer uma pergunta para você, e é aquela pergunta que você pode responder, tá? Para me ajudar. O título da mensagem hoje fala sobre coisas essenciais na vida cristã. Então eu queria te perguntar, que coisas você acha essencial na vida cristã? Essa é aquela hora que você começa a dizer coisas para mim. Oração, comunhão, o que mais? Palavra. Olha. Essa é a turma da frente da classe, sabe? Aqueles, os mais inteligentes da resposta, assim. O que mais? Cuidar do outro? Legal. Obediência, amor ao próximo. Coisas essenciais. Como? Fidelidade. A quem? A Deus. O que mais, gente? Coisas essenciais na vida cristã. Buscar a Deus, ter tempo com Ele. Amor ao próximo. O que mais? Fé. Como? Ler a Bíblia. É interessante, eu estou perguntando isso porque realmente eu preciso da ajuda de vocês aí para eu desenvolver o sermão aqui, sabe? Não que eu não tenha preparado. Eu tenho, está aqui, está escrito. Mas faz todo o sentido do mundo ouvir vocês dizerem essas coisas sobre coisas essenciais da vida cristã, que para mim, ouvindo tudo isso que vocês citaram agora, resumem numa coisa que eu quero compartilhar com você. Que, aliás, está escrito no nosso painel já há mais de um ano. Coisas essenciais da vida cristã se resume nisso aqui. É interessante como a vida cristã se resume, talvez, num versículo. Como ler a Bíblia, ter comunhão, se preocupar com o outro. Se a gente pudesse resumir tudo o que foi dito aqui, nós resumiríamos em oração, em palavra e comunhão. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha por esse prisma, com essas lentes, para um versículo bíblico, e se a gente for um pouco mais intencional no seu sentido, e olhar todo aquele trecho de Atos 2:42 a 2:47, nós vamos ver essas coisas se fundindo num povo, numa família, num grupo de pessoas que andam juntas, mas não só andam juntas, elas vivem juntas, elas compartilham juntas de algo muito maior, que é Cristo Jesus e a vida de Jesus. Mas eu escolhi um outro texto que Paulo fala sobre essas coisas de uma forma um pouco diferente. Mas hoje cedo, na classe de novos membros, nós pedimos para que todos ali contassem um pouco sobre a sua história de vida, a sua história de conversão. E basicamente o que as pessoas em comum diziam, que elas buscavam um lugar onde tivesse palavra, onde tivesse comunhão e onde tivesse oração. Olha só que coisa interessante. E é bom quando as pessoas encontram isso no nosso meio. Significa, meus irmãos, que a gente está num caminho certo. O modelo de igreja, que às vezes a gente conversa em congressos de pastores e os pastores ali preocupados num modelo, numa visão, numa estratégia de crescimento de igreja ou de consolidação dos seus membros, sendo que, na verdade, me parece uma coisa muito simples, que o Senhor já nos deixou. Ore, se dedique à palavra e tenha comunhão. Quando isso acontece, a igreja cresce.
Mas não porque a gente passa a ser pessoas legais e quem está lá fora olha para a gente e fala assim, nossa, que gente boa, né? Que gente legal, que gente alegre, que gente descontraída, que gente amável, acolhedora, vou para lá. Não, é porque Atos 2,47 nos diz que Deus acrescenta aqueles quem Ele quer. Isso é maravilhoso. Isso me deixa cada vez mais convicto de que o que nós devemos fazer, uma outra palavra que surgiu aqui, somente sermos obedientes àquilo que o Senhor nos diz, àquilo que o Senhor nos propõe. Se a gente só for obediente, vai dar tudo certo no final. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Então, Colossenses capítulo 4, meus irmãos, verso 2 a verso 6. Acompanhe comigo, por favor. Colossenses capítulo 4, verso 2, começa assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Primeiro porque nós te amamos. Porque nós desejamos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós te adoramos com os nossos cânticos. E agora, Pai, esperamos, como Isaías orou aqui, sermos confrontados com a Tua palavra. Que a Tua palavra, de fato, nos confronte, mas que nos cause transformação. Porque é isso que nós precisamos, Deus, sermos transformados por ela. De que nós saiamos por aquela porta melhores do que entramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Colossenses é um livro que eu gosto muito. Você deve ter percebido, acho que você já ouviu muitos sermões aqui em Colossenses. Sobre esse trecho da Bíblia eu já preguei aqui, inclusive. Esses mesmos versículos aqui. Porque é uma carta que fala muito ao meu coração. Então, Paulo, ele inicia essa carta falando sobre a obra de Deus em Cristo. Ele fala sobre a nossa redenção, a excelência de Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Depois Paulo vai falar um pouco sobre o ministério dele. Ele vai criticar os falsos profetas, os falsos ensinos que insistiam em tentar entrar e corromper a fé cristã. Depois ele fala da nossa caminhada diária com Cristo, como ela deve ser, e fala da obra concluída de Cristo. Mas no capítulo 3, que é o meu preferido, Paulo vai falar sobre como nós podemos viver a vida cristã. E é um capítulo muito rico. E para mim, é um belo manual de práticas de vida cristã. Então, se você quer ver como é uma vida cristã, leia capítulo 3 de Colossenses inteiro. E você vai perceber ali um manual muito rico, muito bom, de como se viver a vida cristã. Assim como é Filipenses 4, por exemplo. Eu gosto muito desses dois capítulos porque eles falam
basicamente da mesma coisa, de uma forma diferente. Ele começa dizendo que a gente precisa buscar as coisas do alto. Ele fala do exercício diário das virtudes cristãs que vão sendo aprimoradas em nós. E ele fala dos relacionamentos familiares e sociais que a gente precisa ter. E no início do capítulo 4, que é isso que a gente acabou de ler, Paulo então vai nos exortar a uma vida de oração e prática da sabedoria, nessa nova vida que está sendo proposta para nós. Então, a primeira coisa que ele nos fala aqui no versículo 2 é: dediquem-se à oração. Então, Paulo está exortando os seus irmãos a dedicação, a perseverança. Em outras versões você vai ter aí: perseverem na oração e na intercessão. Veja que essa palavra que é traduzida, e eu li aqui na NVT, é traduzida como dediquem-se. Ela pode ser usada como perseverar. Eu acho que tem algumas versões aí que fala perseverar, não é? Que é para comunicar, meus irmãos, presta atenção nisso. Essa palavra dediquem-se ou perseverem é para comunicar a certeza da providência de Deus na nossa vida. Então, toda vez que você vê na palavra de Deus, dediquem-se, perseverem. O Isaías deu também Hebreus aqui para a gente, onde ele fala, como é que era o subtítulo lá? A perseverança, né? Quando Deus diz para nós perseverem, Ele está dizendo assim: confiem em mim, porque eu estou junto com vocês nisso. Então, continua, persevere, não desista. Porque se nós temos um Deus que é poderoso, e veja, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina. Então, se esse Deus que é poderoso está dizendo para a gente assim, viu? Perseverem. Por que a gente desiste? Por que a gente desanima? Você já começou a orar por alguém difícil, alguém complicado, que não se rende a Cristo, e você, num dado momento da caminhada, você fala assim: quer saber? Vou entregar, né? Desisto, não dá mais. O Senhor está nos dizendo aqui: perseverem, dediquem-se à oração, porque eu, Deus Todo-Poderoso, estou com você e posso providenciar qualquer coisa. Mas veja, não é qualquer coisa que nós queremos, mas sim o que lhe apraz, e sim o que Ele quer. Mas a oração é tão maravilhosa quando você persevera nela e quando você se dedica nela. Quando você menos espera e você nem percebe, você já está orando aquilo que o Senhor deseja. E muitas vezes termina com: Senhor, faça a sua vontade. Aliás, 100% das vezes. Então ele está dizendo para a gente aqui: dedique-se, persevere na oração, porque isso é a certeza da providência do Senhor. Eu e você precisamos confiar nessa providência, confiar de que Deus está conosco nessa jornada. Deus não nos propõe uma caminhada e dá um tapinha na gente assim, fala assim: pronto, vai, agora vai. Quando a gente está ensinando o filho a andar de bicicleta, a gente vem segurando no selinho, no guidão, até que o filho pega equilíbrio e você solta e diz: vai. Nas primeiras vezes ele cai um tombo ali na frente, né? E o pai corre lá, levanta e diz: vamos, persevera, continua, até que ele aprende a andar sozinho. É assim que Deus faz, e Ele está presente conosco o tempo todo. Nós vamos levar alguns tombos, é verdade, mas o Senhor está ali para nos tratar, para cuidar de nós.
Então ele diz, dedique-se à oração. Oração, meus irmãos, é diálogo com o Espírito de Deus. O que pode ser mais importante para mim e para você do que a preparação para qualquer projeto nosso, para qualquer sonho nosso, do que orar, do que falar com Deus, do que apresentar os nossos planos e projetos para o Senhor? O que pode ser mais importante do que isso? O que pode ser mais importante do que colocar os nossos anseios, as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas alegrias diante de Deus, o nosso Pai? E por que será que a gente insiste em fazer outra coisa a não ser orar? E, meus irmãos, eu digo para você, com dor no meu coração, porque enquanto eu escrevia essas palavras aqui e essas perguntas, eu olhava para mim mesmo. Então, por favor, eu quero te dizer uma coisa. Não pense você, e é um engano terrível, achar que o pastor, quando prega algo, diz: ele precisa viver o que ele está pregando. E muitas vezes a gente olha para ele e diz assim: ele não vive o que prega. Não, meus irmãos, eu não vivo isso. Essa é aquela hora que você fica chocado. Você fala assim: o quê? Uau! Eu estou muito aquém de uma vida de devoção verdadeira, de submeter a Deus tudo, absolutamente tudo em oração. Então, quando eu escrevo essas palavras aqui, eu olho para o meu coração e digo: Rogério, você precisa orar mais. E eu ficava incomodado em escrever essas coisas, e apaguei várias vezes o que eu escrevi, mas o Espírito dizia: não, escreve aí, porque isso daí é para você também. E aí eu disse para o Espírito Santo: eu vou ter que contar isso para os meus irmãos. E eu e a Ana, a gente conversou muito esse final de semana sobre isso, sobre a persistência na oração, sobre continuar orando, não desistir de orar todos os dias em favor dos nossos filhos. Nós precisamos orar, porque não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante do que você submeter a Deus as suas causas. Então, às vezes nos parece irritante quando alguém está em aflição, quando a gente está em aflição, quando a gente reclama de alguma coisa, quando a gente está, às vezes, desesperado e a gente compartilha com alguém, e esse alguém assim olha para a gente com uma carinha assim doce, né? Aquele olhar angelical, diz assim: vamos orar. Você não quer oração, eu quero ação. Eu quero que você me diga o que fazer. Meus irmãos, por mais irritante que isso possa parecer, é a coisa mais importante que você pode oferecer para alguém ou receber de alguém. Então muda a sua perspectiva. Se te parece irritante quando alguém diz para você: vamos orar, posso orar por você? Você entenda que a oração não é uma postagem no Instagram, Twitter, ou seja o que for. A oração não é uma mensagem de WhatsApp. A oração é uma conversa com o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que é capaz de, no estalar de dedos, resolver o seu problema. Então não há nada mais importante do que isso. Por isso que Paulo está dizendo aqui: vou dar uma dica, dediquem-se à oração.
Então, meus irmãos, se está escrito, fica aqui o incentivo, o encorajamento, dedique-se à oração. Mas não de qualquer jeito, ele diz com a mente aberta, ou alerta. Outras versões vai dizer velando nela, ou vigiando em oração. Que quer dizer que nós devemos orar em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, mas não de qualquer jeito. Diz que a gente precisa orar em vigilância. E orar com vigilância, velando, ou de mente alerta, parece ter duas razões aqui. A primeira delas é a preparação para o desconhecido dia da vinda do Senhor. Então, a gente precisa orar, não sabendo, e de fato não sabemos, quando é que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. Então, você precisa orar de uma forma como se Ele voltasse amanhã. Ou daqui a pouco. Ou agora. Então, muda tudo quando a gente ora dessa forma. Orar como se não houvesse amanhã. Percebe? Orar de mente alerta. E a segunda razão é a precaução quanto à luta da carne e do espírito, que acontece o tempo todo. A nossa carne em militância, em confronto, em embate contra o espírito. Gálatas 5 vai nos falar sobre isso. Dessa constante luta da nossa carne com o nosso espírito. E a nossa oração precisa estar consciente de que essa luta pode haver. Quem nunca, enquanto orava, a mente divagou? Né? Principalmente quando a gente está com sono, está cansado, nas orações noturnas, né? Que é aquela oração, Jesus, salva o teu espírito, Senhor, né? Quem nunca? Mas é nessas horas que a mente precisa estar alerta. Porque você ora, não é que o pai vai olhar e falar assim, você está maluco? O que é o que você está falando, né? Não é isso. Mas a oração precisa ser com a mente alerta. É interessante que em Lucas 21:36, Jesus parece dar essas duas razões no que ele diz aqui. Olha só. Estejam sempre atentos e orem para ser considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, me parece que Jesus tinha essa compreensão do que significa orar de mente alerta. E é claro que ele tinha. Então, nós devemos orar de forma diligente, como quem está de prontidão o tempo todo, de forma atenta. Moody disse o seguinte: a oração cristã deve ser marcada pela solicitude e sobriedade, e não pelo estupor cerimonial, nem pela verbosidade intoxicante. Gostou? Eu tentei traduzir, tá? Então eu escrevi mais ou menos aqui o que o Moody disse nas suas palavras aqui, né? Então a minha versão do Moody é assim: então a oração do cristão, ela deve ser marcada pela intencionalidade, interesse e pelo equilíbrio, e não pela inconsciência frenética de um rito, e nem pela enxurrada de palavras, muitas vezes sem sentido. Ficou melhor, não? É que o Moody era mais inteligente, mais erudito, né? Então, meus irmãos, oração precisa ter sentido.
Eu lembro uma primeira vez que eu fui numa reunião da Assembleia de Deus, e era um curso teológico, numa igrejinha bem pequenininha de bairro, e eu nem crente era, caí de paraquedas lá, minha irmã tinha me levado, vamos lá, é um curso teológico. Eu falei, o que é curso teológico? E sentei, não tinha lugar, a hora que cheguei não tinha lugar, só tinha lugar na primeira cadeira, fui lá e sentei lá. Por isso que já reparou? Cadeiras da frente não ficam ocupadas, porque os crentes sabem que pode sobrar para ele, né? E eu não sabia, não era crente, né? E cheguei lá e aí a reunião começou, não entendi nada do que eles falaram lá. E no final, vamos orar agora então. O irmão faça uma oração, bem assim. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu levantei, olhei em volta, e eu lembro que eu sério mesmo, isso aconteceu, gente, é fatos reais. E eu levantei e falei assim, Senhor Deus. E quando eu falei Senhor Deus, um griteiro, todo mundo orando uma coisa, e eu fiquei quieto. E aquele povo orando alto, e falando. E eu de olho aberto, olhando para todo mundo, e ninguém olhava para mim. Falei, acho que eu vou ficar aqui na minha, né? E aí eu falei, bom, o que eu faço? Eu falei, vou falar amém. E eu falei, amém. Aí todo mundo, amém. Falei, então é assim que ora. É verdade isso aconteceu. Mas eu não entendi nada do que foi orado ali. Nada. Absolutamente nada, a não ser o Senhor Deus e o amém. Que eu disse. Mas o que o pessoal orou, eu não entendi nada. E muitas vezes, numa reunião de oração, acontece exatamente isso. A gente diz, irmãos, vamos orar. E cada um ora o que lhe vem à mente. E ninguém entende nada. Mas uma oração consciente é quando um ora, o outro entende o que ele está orando e concorda ou não com ela. E é por isso que nós dizemos amém. Amém. Oração consciente é isso, meus irmãos. Não, como o nosso irmão Moody disse aqui, não pode ser uma verbosidade intoxicante. Aquela enxurrada de palavras que ninguém entende. Então, quando todo mundo fala ao mesmo tempo, vira uma coisa. E outra coisa que ele diz, além da mente alerta, né, é com o coração agradecido, ou com ações de graças. A palavra aqui para ação de graças, ou coração agradecido, é eucaristia, que é pura gratidão. Então, pelo que eu e você devemos ser gratos, meus irmãos? Pelo que eu e você podemos ser gratos a Deus? Hoje de manhã, agora, 11h15, a gente já tem um montão de motivos para agradecer. O primeiro deles é que a gente acordou com vida. Muitos de nós tivemos um café da manhã. A classe de novos membros teve um bolinho ali, bem bom. Então, precisa haver ação de graças. E é interessante que nessa carta de Colossenses, Paulo enfatiza que a gratidão deve ser o fato da marca do crente, uma marca do cristão de verdade. Ele é grato. Ele é grato pela sua vida, ele é grato pelo que ele tem, ele é grato pela sua comunidade, ele é grato por Deus amá-lo de tal forma que deu o seu filho por ele. Então, no capítulo 2, verso 7, ele diz, vocês transbordarão de gratidão. No 3,15, sejam sempre agradecidos. No 3,17, dando graças a Deus o Pai por meio de Cristo. E olha aqui no 2,7, eu preguei aqui no domingo seguinte do carnaval, no verso 2,7, que ele diz, vocês transbordarão de gratidão,
é a consequência do crescimento da fé. À medida que nós crescemos em fé, nós transbordamos de gratidão, porque nós entendemos o que Deus fez por nós. A segunda coisa aqui que Paulo nos ensina, no verso 3 e 4, é: dediquem-se à proclamação da palavra. Então você vê que ele pede oração para os irmãos, para que eles orem, para que Deus dê para Paulo oportunidades de pregar o evangelho. Lembrando, Paulo está onde mesmo? Preso. Paulo está preso e ele não está pedindo para os irmãos, ele: pessoal, ora aí para eu ser livre da cadeia, ou para que eu tenha melhores condições aqui no presídio. Não, ele pede oportunidades para falar, para pregar. Então ele diz assim: orem por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar. E ele não é econômico, né? Ele quer muitas. Então, outras versões ele vai dizer também: para que Deus abra uma porta, não a porta da cadeia, mas uma porta para a pregação do evangelho. Paulo sabe que o seu propósito é de anunciar as grandezas de Deus, então ele as cumpre. Independente de onde ele esteja, ou qual seja a sua condição, ele quer cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado, que é de anunciar as grandezas de Deus. Estando preso, estando em liberdade, o propósito é o mesmo. E esse é o meu e o seu propósito também, irmãos. De anunciar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino. Esse é o propósito pelo qual eu e você somos chamados. 100% dessa galeria aqui. Anunciar quem nos tirou do império das trevas. E aí Paulo vai dizer que é por esse motivo que ele é prisioneiro. Então Paulo está se referindo à causa pela qual ele foi preso. E a causa que o aprisiona é também o dever dele. Ele diz, é como se ele dissesse assim: olha, pelo crime que eu cometi, que eu estou preso, é aquele que eu vou continuar cometendo. Então ore para que eu continue fazendo aquilo que me trouxe para cá. Então não estava arrependido. Porque a causa que o fez ser preso é a pregação do evangelho. E isso ele vai continuar fazendo até o dia que tirarem a vida dele. E é por isso que ele diz: é por essa causa que me aprisiona aqui, é que eu sou prisioneiro dessa causa. Eu não consigo ser livre do dever, da responsabilidade, do chamado de pregar o evangelho. Eu posso estar atrás de uma grade ou caminhando pelos campos. Eu sou prisioneiro da causa. Ele diz: orem para que eu proclame essa mensagem. Como eu disse, esse também é o nosso propósito, a proclamação da mensagem. Meus irmãos, seria muito cômodo para nós vir aqui todo domingo, ou ir também no pequeno grupo e receber do evangelho, sermos abastecidos da palavra e nos tornarmos conhecedores do evangelho, conhecedores da causa que aprisionou Paulo, e a gente ficar no bem bom. Mas nós somos chamados para fazer o mesmo, que é a proclamação dessa mensagem, em todo momento. A palavra de Deus diz para que a gente pregue o evangelho em tempo e fora de tempo.
em qualquer circunstância. É na hora do cafezinho, é na fila do banco, é enquanto você conversa com alguém na rua. É para anunciar as grandezas de Deus. O que é que Deus tem feito por você que é digno de ser compartilhado? É isso. Não cola aquela desculpa de que esse não é o meu ministério. Ah, não, isso aí eu deixo para os evangelistas, para o pastor. Não, isso aí é tarefa de todos nós. O anúncio do evangelho é tarefa de todos nós. E também, Paulo vai dizer aqui, que não é de qualquer jeito, é com a devida clareza. Ou ele diz aqui, como me cumpre fazê-lo, ou como me convém falar. Isso quer dizer que Paulo está preocupado em proclamar o evangelho não de qualquer jeito, mas de uma forma entendível, acessível para os seus ouvintes. Não adianta eu chegar numa comunidade de gente humilde, simples, e rasgar, como o Moody falou aqui, né? Uma verbosidade, não intoxicante, mas eloquente, gastando a minha teologia, os meus conhecimentos, para quem não tem acesso a isso. Eu preciso comunicar o evangelho de forma clara. Então nós precisamos entender qual é o ambiente em que a gente está e de que forma o evangelho será claramente entendido. Isso faz parte da maturidade cristã. Você é maduro quando você entende de que forma o evangelho pode ser claramente pregado. Seja no meio de recicladores de papel, seja no meio de doutores. Você precisa entender que o evangelho precisa ser anunciado de forma clara para esses dois mundos, para todo mundo. Então, a pregação relevante é aquela que é compreendida pelos seus ouvintes. A gente ouviu aqui há alguns domingos o Isaac falando sobre isso. O Isaac, que você bate o olho nele e fala assim, meu Deus do céu, para quem que esse rapaz prega? E aí você olha no Instagram dele lá, você vai ver para quem ele prega. E o evangelho é anunciado lá, de forma clara, na linguagem que os ouvintes entendem. E por último, ele diz, dedique-se com sabedoria nos relacionamentos. Agora o texto vai nos fazer refletir sobre os relacionamentos que a gente tem. Especificamente, Paulo está falando aqui com os de fora. Relacionamento com os de fora, ou seja, os não cristãos. Mas o que diz o texto aqui, a gente pode perfeitamente aplicar também com os de dentro, com os crentes. Então ele diz primeiro, vivam com sabedoria. Ou andai, ou portai-vos com sabedoria. É aquilo que eu falava há pouco. Você precisa se portar, viver ou andar junto com pessoas de modo que a sua presença, aquilo que você diz, a forma como você age, reflita Cristo. Não você mesmo. Então a gente precisa viver, nos portar, andar com sabedoria no meio das pessoas. Para que a gente não seja visto por elas como aquela pessoa chata. Ah, lá vem um crente. Ah, lá vem aquele cara é chato. Ah, ele vai querer orar comigo aqui no meio de todo mundo. Ah, ele só fala de Jesus toda hora. Ah, esse cara é chato, não quero ele não. Nós não somos chamados para isso. Nós não somos chamados para sermos os chatos. Mas a palavra diz que os crentes são aqueles que transtornam o mundo, mas através da sua mensagem. Não é você que transtorna o mundo, mas assim aquele que está em você.
Então deixa esse trabalho para Cristo e para o seu Espírito. O que você precisa fazer é ser relevante. Então a pessoa precisa olhar para você e falar assim, eu posso contar com essa pessoa. Eu sei que ele é crente. Eu sei que ela é crente, então eu estou com um problema, eu vou pedir para ela orar por mim. Porque eu sei que ela vai orar. Porque eu sei que Deus ouve ela. Então vivam com sabedoria, andem com as pessoas lá de fora com sabedoria. Se portem no meio delas com sabedoria. Não fale qualquer coisa. Meus irmãos, a gente está cheio de maus testemunhos de crentes por aí, que se comportaram mal, que falaram besteira. E aí a primeira coisa que a pessoa olha e fala assim, diz que é crente. Fala que é crente. Não seja essa pessoa. Seja aquela que ela vai olhar e falar assim, esse é crente. De verdade mesmo. Eu gosto de andar com ele. Eu gosto de estar com ele. Eu tenho paz quando eu converso com ele, com ela. E ele diz, aproveitem bem todas as oportunidades. Em outras versões, olha só que interessante, outras versões vai dizer aí, redimindo ou remindo o tempo. Aproveitar oportunidades ou remir tempo, né? Me faz entender que o nosso tempo deve ser gasto ou deve ser investido de modo sábio também. A palavra traduzida para oportunidades aqui é kairos. Já ouviu falar essa palavra? Kairos. Que a gente muitas vezes traduz como o tempo de Deus, não é isso? Muito provavelmente você já deve ter ouvido isso aí. Kairos significa medida exata, tempo oportuno, tempo próprio, tempo certo. Tempo de Deus. Não é à toa que Kairos é tão conhecido como tempo de Deus. Então, quando a gente lê essa palavra, aproveitem bem todas as oportunidades, ou aproveitem bem, remindo o tempo. Ou seja, aproveitem o seu tempo de uma forma sábia, porque o tempo de verdade é regido pelo Senhor do tempo. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente se pega correndo atrás do tempo, o tempo todo. O tempo todo, porque o tempo não para. E você vive a cada dia com menos tempo. Menos tempo para tudo nessa vida. E quando você olha no relógio, já foi o tempo. E provavelmente você deve estar pensando, o seu também já foi, né? Que já são 11h30. Mas, queridos, não perca a oportunidade de submeter o seu tempo, a sua agenda, os seus horários a Deus. E se Ele te der uma oportunidade, mesmo que você esteja atrasado, agarre. Mesmo que você não tenha tempo, agarre. Porque Ele vai fazer valer a pena. Que o tempo é dele. E ele diz que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Aí pega. Então, conversas amistosas e agradáveis, em outras versões, maneira de falar seja agradável e bem temperada com sal. Paulo vai comparar a maneira de falar com sabores. A palavra para amistosas aqui é de algo que gere prazer, alegria, doçura. Enquanto que agradáveis é literalmente temperada com sal, saborosa. Já imaginou, olha só que coisa, já imaginou se a nossa conversa gerasse sabor nas pessoas? As pessoas sentissem sabor na sua conversa? Que sabor elas sentiriam?
Sabia que isso existe? Tem uma doença chamada sinestesia. Tô certo aí, Roberto? Você que já lavou as mãos. A doença sinestesia, eu vi um documentário e fui pesquisar para dizer isso aqui para vocês. Sinestesia é quando os sentidos se confundem. Sabor, gosto, olfato, o que mais? Sentidos? Audição, visão, essas coisas. Todos esses sentidos se confundem. E algumas pessoas sentem sabor de som. Eu vi num documentário de uma moça que era musicista e ela sentiu o sabor dos sons. Olha que coisa maluca. E ela via cores também nos sons. Falei, uma doença dessa aí até que seria legal ter, né? Imagina. Mas ela disse que é bem torturante às vezes. E nessa doença, o sinéstata, que é o enfermo dessa doença, ele sente esses sabores do som, de modo que alguns sons parecem amargos, outros azedos, outros mais doces. E ela dizia que quando ela chegava numa boate, no caso dela, tá, gente? E ela ouvia os sons mais graves, os tuxi-tuxis da boate, ela sentia um gosto azedo. Mas quando ela ouvia uma orquestra sinfônica tocar, ela sentia um sabor suave e doce. Adivinha que tipo de musicista ela se tornou? Agora, imagina se as nossas conversas gerassem sabor nas pessoas. Que tipo de gosto elas sentiriam ao conversar com você? Que tipo de gosto sairia o som das suas palavras, das palavras que saem da sua boca? Isso me fez pensar de modo que Paulo nos orienta que as nossas conversas sejam amistosas e agradáveis, temperadas, equilibradas, para que, se houvesse sabor nelas, fossem agradáveis. E por fim, ele diz, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. A ideia desse versículo, dessa parte do versículo, é que nós sejamos gentis na forma de falar com as pessoas, na forma de responder às pessoas quando a nossa fé é questionada, quando aquilo que nós cremos é questionado. Tem gente que ama, tem prazer em dizer para as pessoas que elas vão para o inferno se elas não crerem no mesmo que ela crê. Já viu isso? Aquela pessoa que tem prazer, no meio da conversa, fala assim, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Parece que há um deleite, um prazer em anunciar a má notícia. Mas nós não somos chamados para anunciar a má notícia, embora a má notícia faça parte do Evangelho. Mas é a boa notícia que muitas vezes se torna má para quem a rejeita. Simples assim. Então, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para dar a resposta certa quando a nossa fé for questionada. Essa semana mesmo, num grupo de WhatsApp, eu vi uma confusão como essa. Uma discussão sem propósito, sobre fé. Sobre perspectiva de fé. Não leva a nada. Então, concluindo, meus irmãos, você consegue perceber os pilares da igreja aqui? Oração, proclamação da palavra e relacionamento com as pessoas. Se a gente pudesse sintetizar as coisas essenciais da vida cristã, seriam essas. A palavra de Deus, que precisa fazer parte daquilo que sai da nossa boca. A oração, que nos conecta a Deus, o nosso Pai.
que é aquilo que deve ser mais importante na nossa vida. E a comunhão, o relacionamento. Veja que Paulo está dizendo aqui que não só com os de dentro, mas com os de fora também. Para que eles venham a ser de dentro. Então você consegue enxergar esses pilares da nossa vida cristã? Então nessa vida cristã nós precisamos refletir nessas coisas, para que a gente tenha êxito na caminhada e que a gente possa fazer e ser discípulos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo em que a gente pode abrir a Sua palavra e examiná-la com liberdade. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a Sua palavra não volte vazia, mas que cause transformação em nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, a começar de mim, meu Deus. A começar de mim. Que eu tenha, Pai, a dedicação necessária na oração. A dedicação necessária na proclamação da palavra. E a dedicação necessária nos relacionamentos. Em nome de Jesus. Que Deus, o nosso Pai, pelo Teu amor, que o Filho, pela Sua graça, e o Espírito Santo, pela comunhão que nos é proposta, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, um bom domingo para você, uma ótima semana, e que o Senhor te dê oportunidades de vivenciar essas coisas essenciais da vida cristã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.